A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, dia 1º de maio de 2024, estamos aqui mais uma vez reunidos, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Hoje vamos dar continuidade ao livro de 2 Crônicas, capítulo 20, 21 e 22. Que os irmãos estejam aí acompanhando, confiando, crendo que grandes coisas tem o Senhor operado sobre as nossas vidas. O Senhor é bondoso, é maravilhoso, é misericordioso e por isso estamos aqui. Toda a nossa honra, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração vai somente para Ele. Nessa noite vamos estar orando, engrandecendo, adorando o nome do Senhor, pedindo ao Senhor que Ele venha ser conosco mais uma vez nesse dia de hoje. Pedindo ao Senhor que Ele entre com providência sobre as nossas causas, sobre a nossa vida, tudo aquilo que nós temos proposto, tudo aquilo que nós temos colocado diante dEle, que o Senhor possa estar entrando em providência sobre as nossas vidas no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, ó Pai, eu quero elevar ao Senhor o meu louvor, a minha gratidão. Elevo, Senhor, a minha voz nesta noite, ó Pai, em adoração e engrandecimento ao Senhor. Jesus querido, muito obrigado, ó Pai, pelo dia de hoje. Obrigado, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Eu quero te louvar, ó Pai, e te agradecer, porque o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é o Senhor dos exércitos, ó Pai. O Senhor é o Deus em quem eu confio, o Senhor é minha fortaleza, o meu rochedo, é o meu socorro bem presente, ó Pai, no dia da angústia. Então, nesta noite, ó Pai, eu quero elevar ao Senhor toda a minha honra e toda a minha gratidão. Recebe, Senhor, o meu louvor para si. Pai, que no nome do Senhor Jesus, mais uma vez nesse dia de hoje, eu quero convidar ao Senhor, convidar o Espírito Santo, que se faça presente neste momento, trazendo sobre nós, ó Pai, a revelação da Tua Palavra, usando mais uma vez de bondade e misericórdia para conosco, ó Pai, e que possamos, ó Pai, ser cheios da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. 2 Crônicas, capítulo 20, que traz como título: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou em pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e claramente a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. E eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora
da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra ele, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Israel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para secar os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto, que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor por isso. Chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com Deus de seus pais. Ora, o resto dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que se inseriu no livro da história dos reis de Israel.
Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Zacarias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarse, e fizeram os navios Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: visto que te aliaste com as Zacarias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. 2 Crônicas 21. A morte de Josafá e a impiedade de Jeorão. Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá: Azarias, e Jeiel, e Zacarias, e Azariú, e Micael, e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas das cidades fortes de Judá. Porém o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também algum dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com a Davi, e porque tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, e ele e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Pelo que Jeorão passou adiante com o seu chefe todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também os capitões dos carros. Todavia os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revolta de debaixo do seu mando, porque deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez alto nos montes de Judá e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizestes corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo e aos teus filhos e às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. E também terás uma grande enfermidade por meio de um mal das tuas entranhas, que até te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade, dia após dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que se não deixaram filho, senão a Jeocás, o mais moço dos seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias e chegado ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades, e o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis.
2 Crônicas 22. Acasias reina e é morto por Jeú. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios no arraial tinha matado a todos os mais velhos, e assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri. E também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou no seu conselho e foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Leade, e os sírios feriram a Jorão. E tornou a curar-se em Jezreel das feridas que lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão, porque vindo ele saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e o trouxeram a Jeú, e o mataram. E o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Vendo, pois, Atalaia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozabate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabade, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalaia, de modo que não o matou. E esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalaia reinou sobre a terra. Amém? Linda passagem. Lindo também o versículo, capítulo 20, que Deus realmente peleja, né? A Bíblia fala aqui no capítulo, no versículo de 15, quando o Senhor fala para Josafá, através de um servo dele, que o Espírito Santo usa. Então o Espírito do Senhor, ele veio sobre Jaziel e ele profetiza e diz: não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Muitas das vezes passamos situações na nossa vida, a qual o Senhor vem e nos fala isso. Não temas e não se assuste, porque essa peleja não é nossa, essa peleja é de Deus. Então essa é uma passagem que ficou realmente, que falou comigo nesta noite, que muitas das vezes é isso que o Senhor precisa fazer conosco, pegar sobre Ele as nossas lutas, as nossas batalhas, porque tem muitas coisas, irmãos, que nós não conseguimos sozinhos, se não for o Senhor sobre as nossas vidas. Então aqui no versículo 15 o Senhor vem falar fortemente aos nossos corações para não nos assustarmos, nem temer. Porque muitas das vezes a gente acha que o nosso problema é tão grande, a dificuldade ela é tão grande, mas essa peleja, ela não é nossa, ela é de Deus. Então coloque a sua dificuldade na mão do Senhor,
Coloque as suas causas na mão do Senhor e deixe o Senhor trabalhar, deixe o Senhor agir. Porque o Senhor, irmãos, Ele conhece o nosso passado, Ele tem real controle do nosso futuro e total domínio sobre o nosso futuro. Sobre o nosso presente, o Senhor tem Ele guardado todas as coisas nas suas mãos. Então simplesmente confia, descansa no Senhor, entrega sobre o Senhor todas as suas angústias, todas as tuas lágrimas, todas as tuas tristezas, tudo aquilo que vem afligir o teu coração, a tua mente. Coloque diante do Senhor, porque o Senhor, Ele vai pegar a tua causa. O Senhor, Ele vai entrar na tua peleja e Ele vai vencer por você essa guerra. Porque o Senhor, Ele é com você. E a palavra do Senhor aqui no versículo 17 diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Então a Bíblia realmente nesta noite vem nos trazer essa mensagem. Para, não precisa pelejar. Está simplesmente de pé e veja a salvação do Senhor para convosco. O Senhor realmente vem nos pedir nesta noite, vem nos instruir nesta noite, a simplesmente colocar tudo nas mãos dEle, parar, mas de pé diante dEle, e que Ele vai ver, que nós vamos ver, vamos contemplar a salvação do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas causas. Que o Senhor nosso Deus continue ministrando a Tua palavra nos nossos corações. Essa palavra realmente falou muito ao meu coração. Que aqui, irmão, essa peleja não é nossa, senão é de Deus. É que a força e o poder da fé são manifestos através do louvor a Deus com cânticos antes de uma batalha. Então, realmente, aqui, semelhantemente, Paulo exorta os crentes: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ao lutarem contra as potestades e forças espirituais de Satanás. Então, que realmente nós possamos nos fortalecer no Senhor, porque essas batalhas, irmãos, muitas das vezes elas não são nossas. Muitas das vezes sozinhos nós não conseguimos. É você confiar no Senhor, depositar a sua fé, a sua confiança no Senhor, ficar de pé, olhando, porque do Senhor vem a nossa salvação, do Senhor vem o nosso socorro, do Senhor vem o nosso refúgio. Então que você, nesta noite, receba esse consolo da parte do Senhor, independente da situação que seja, coloque na mão do Senhor, porque o Senhor, Ele vai pelejar por você. O Senhor, Ele é sobre a sua vida. O Senhor, Ele é sobre a sua causa, independente da situação, independente do tamanho do teu problema. Simplesmente olhe e contemple, porque Deus te dará vitória. Não se assuste, não tenha medo, porque o Senhor, Ele vai com você nessa peleja. E essa peleja, ela não é sua, senão de Deus. Então, simplesmente descansa no Senhor, aquieta o teu coração, acalma o teu coração e olhe e veja Deus agindo pela tua vida, pela tua causa. Confia no Senhor, meu irmão, entrega os teus problemas, as tuas dificuldades, os teus anseios diante dEle, porque só Ele é capaz de mover, é capaz de mudar. Maravilhoso Deus e Pai, nesta noite eu quero te louvar, eu quero engrandecer ao Senhor, exaltar, ó Pai, por esta palavra. Essa palavra que vem em conforto, ó Pai, em confronto com os nossos corações, com os nossos anseios, ó Pai. E trazendo e tirando toda angústia, tudo aquilo que não é proveniente do Senhor, ó Pai, sobre os nossos corações. E trazendo refrigério, bálsamo, ó Pai, que a Tua palavra nos trouxe nesta noite. Muitas das vezes nos encontramos, ó Pai, angustiados, ó Pai, entristecidos com situações, ó Pai, com problemas que não é nosso. Então que nesta noite nós depositamos e colocamos ela diante do Senhor, ó Pai. E vamos ficar de pé contemplando aquilo que o Senhor fará
e o Senhor pelejará por nós, ó Pai. Nesta noite eu quero te louvar, te engrandecer e bendizer ao Senhor por esta palavra que veio de encontro, ó Pai, com a necessidade de muitos corações nesta noite. Sê conosco, ó Pai, visita as nossas vidas, ó Pai, e peleja, ó Pai, pelo teu povo, porque muitas destas lutas não é nossa, senão do Senhor, ó Pai. Então lute por nós, peleje por nós, ó Pai, e sê conosco no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.